Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Sou professora Herotildes e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa, para você, aluno do 5º ano. E hoje nós iremos trabalhar os elementos da narrativa. Quando nós falamos em narrativa, o que já nos vem à cabeça? Uma história, um conto de fada, né? Isso são o quê? São narrações criadas, né? Seja ela verídica ou não, mas que nos leva a fazer a leitura desses textos que são narrados. Os elementos da narrativa são enredo, tempo, narrador e personagens que ajudam a contextualizar uma história. Narrador na primeira pessoa é quando o narrador participa ativamente dos fatos narrados, podendo ser ou não o protagonista da história. Narrador da terceira pessoa, ele funciona unicamente como um observador da história, ou seja, os textos narrativos, ele possui um narrador. Hoje o nosso foco é no narrador. Que narrador é esse que conta essa história? É um narrador personagem ou é um narrador observador? O que é um narrador personagem? É aquele que está dentro da história. Ele não só conta a história, como ele faz parte da história. Já o narrador observador é aquele que apenas narra aquilo que ele está contando, mas ele não faz parte da história. Então vamos ver como funciona isso dentro dos textos. Convido a vocês para, junto comigo, fazer essa pequena leitura deste livro que chama Extraordinário. Auguste Pullman é um garoto que nasceu com uma deformidade facial. Aos 10 anos, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança, pela primeira vez. No 5º ano, ele precisa se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade. Augusto Pullman, ele é um menino que nasceu com deformidade. E a autora R.J. Palazzo, ela criou essa história e escreveu um livro. Diante da repercussão que teve desse livro, que realmente muitas pessoas fizeram a leitura e é um livro muito bom, eu indico você, se você não conhece, fazer a leitura desse livro. Aí, com o tempo, criou-se o filme, que também é maravilhoso. Se você não tiver a oportunidade de ler o livro, assista o filme, que realmente é um aprendizado para a nossa vida humana e para nós podermos crescer enquanto seres humanos. Então, esse menino Augusto, diante dessa deficiência que ele nasceu, ele durante todo esse tempo, ele teve a sua educação dentro de casa, junto aos seus pais. Quando chegou no momento de ter seus 10 anos, ele sentiu a necessidade de ir para a escola. E aí, nós já podemos pensar o que aconteceu com ele, né? Quais foram os desafios, as dificuldades que ele enfrentou. Então, aqui eu convido você novamente para lermos um trecho do que tem no livro. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. Quer dizer, é claro que faço coisas comuns. Mas sei que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. Aliás, meu nome é Auguste. E aí ele continua o relato. 2 enfermeiras estavam na sala de parto na noite em que nasci. Uma era muito doce e boazinha. A outra, segundo a mamãe, não parecia ser nem um pouco assim. Tinha braços muito grandes e ficava soltando puns. Além disso, o obstetra dela não estava de plantão naquela noite, então ela acabou nas mãos de um residente mal-humorado. Mas a mamãe diz que, embora todo mundo na sala estivesse meio irritado, papai a fez rir a noite toda. Então esse é um trecho do livro Extraordinário. Observa que, quando ele faz a fala, né, que ele narra a sua história, ele está dentro dessa história, né? Ele está incluído nesse contexto. Então agora nós vamos fazer um estudo desse texto, que faz parte do livro O Extraordinário. Quem narra a história? Quem que narra a história que nós acabamos de ler? O Auguste, né? O próprio Auguste. Que tipo de narrador ele apresenta? Se ele estava na história, ele é um narrador personagem ou um narrador observador? Um narrador personagem.
Quem é o protagonista? Ou seja, aquele que é o personagem principal da história? O próprio Auguste. O trecho a seguir do livro extraordinário foi escrito em primeira pessoa. Releia com atenção e reflita. Vocês lembram que na aula passada nós trabalhamos pronomes? Então, nós temos os pronomes pessoais, aonde nós temos o eu, temos tu, ele, nós, vós e eles. Quando nós falamos primeira pessoa, nós estamos nos referindo a quem? Ao eu. Então vamos ler agora observando isso. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. Quer dizer, é claro que faço coisas comuns, mas sei que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. Observa que quando ele diz, sei que não sou um garoto comum, ele está falando de quem? Dele mesmo. Sei que não sou. Quem não é? Eu não sou. Então, a primeira pessoa. Será por qual motivo Auguste faz essa afirmação? Será que foi fácil para ele, durante todo esse momento, chegar próximo às outras crianças e essas crianças saírem correndo, assustadas de vê-lo? Infelizmente, sabemos que nesse mundo, muitas crianças não estão preparadas para saber lidar com a diversidade, com as diferenças. E isso nós precisamos repensar, porque isso faz o outro sofrer. Nós precisamos entender que cada um é único, ninguém é igual a ninguém. Então, sempre quando você estiver perto de alguém, pense nisso, se colocar no lugar do outro e ver que, na verdade, ninguém é igual a ninguém, todos nós somos diferentes. E para o Auguste, ele traz essa lição nesse livro, diante das narrativas que ele apresenta, que nós precisamos ver o além da aparência, é o interior. Nós precisamos conhecer a pessoa não só pelo que ele tem ou pelo que ele apresenta, mas pelo interior de quem realmente ele é. E aí nós vamos para a quarta atividade, que diz: passe o trecho para a terceira pessoa, completando as lacunas com os verbos destacados a seguir. É, sabe, faz. O que é verbo mesmo? Verbo é tudo aquilo que indica uma ação. Então vamos agora naquele mesmo tema, naquela mesma oração que acabamos de ver, que ele escreveu na primeira pessoa. Agora nós vamos transformar, como ficaria isso na terceira pessoa? Qual é a terceira pessoa mesmo? O eu, ele é a primeira pessoa. E a terceira pessoa seria ele. Por quê? Porque se trata de um menino, Então, é ele. Ele sabe que não é um garoto de 10 anos comum. Quer dizer, é claro que faz coisas comuns, mas sabe que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. Aliás, o nome dele é Auguste. Então, observe bem que no primeiro trecho ele colocou como primeira pessoa. Então é que ele diz: sei que não sou, eu não sou. Já no segundo, ele sabe que não é. Quem? Ele é a terceira pessoa. Quarta atividade. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. O verbo destacado refere-se ao pronome pessoal, qual mesmo? Vamos ver se vocês lembram? O eu. Em uma narrativa, quando o narrador conta a própria história, o foco narrativo está na primeira pessoa ou na segunda pessoa? Na primeira pessoa. Muito bem, se você acertou, ótimo, você já está entendendo que a narrativa ele tem como primeira pessoa ou a terceira pessoa. Reescreva uma das frases de Auguste, personagem do livro extraordinário, passando para a terceira pessoa, como narrador observador. Se eu encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer um desejo, pediria para ter um rosto comum, em que ninguém nunca prestasse atenção. Ele diz isso porque todas as vezes que ele ia brincar, ou até mesmo quando ele começou a frequentar a escola, ele colocava um capacete, que era um escudo que ele tinha para poder não aparecer a deformidade que ele tinha no rosto. Então assim ele se sentia mais confortável e mais seguro. Por isso ele disse essa frase no livro. E aqui você observa que ele diz: se eu encontrasse, primeira pessoa.
quando nós vamos reescrever essa frase na terceira pessoa, se ele encontrasse, né? Então, se ele encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer um desejo, pediria para ter um rosto comum, em que ninguém nunca prestasse atenção. E aí eu trago para finalizar, né, uma das frases que eu acho mais fantástica do livro, que é: toda pessoa deveria ser aplaudida de pé pelo menos uma vez na vida, porque todos nós vencemos o mundo. Então, assim, que possamos vencer também essa pandemia que está aqui, neste momento, né, nos tirando realmente o sono, nos deixando muito preocupados, e que nós possamos juntos, né, trabalhamos em cima disso, seguir as orientações que a OMS nos propõe, para que possamos juntos aplaudirmos em pé todo o nosso empenho em combate a esse vírus. Então, juntos vamos derrotar o vírus, ok? Tchau, até a próxima aula, aguardo vocês. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.